Senhor, Shalom. Eu gostaria, irmãos e irmãs, de agradecer por cada um de vocês que tem seguido os nossos vídeos, tem acompanhado o nosso trabalho. Somos poucos, mas fiéis. Estamos batalhando dentro dessa ordem para praticar e ensinar o Evangelho de Cristo. E eu só posso agradecer a Deus e a todos vocês. E humildemente eu digo, o nosso canal não tem a pretensão de se tornar um grande canal. A única pretensão que eu tenho é de que o maior número de pessoas possível possa se alimentar dessa palavra. A intenção desse canal, como eu disse há um tempo atrás, ele nasceu debaixo de muitas orações, confirmações. Eu não fiz por propósitos humanos, eu fiz por propósitos espirituais. Eu fiz porque o Senhor tem nos ensinado e a palavra do Senhor precisa ser lançada. E usamos a internet como uma ferramenta e para o bem é preciosa. E eu agradeço. Não é quantidade, é qualidade. Agradeço por todos vocês que têm acreditado, têm orado por nós, têm nos ajudado com as suas orações, compartilhando esse vídeo, honrando esse vídeo, esse canal. Claro que já estamos sofrendo algumas retaliações, algumas perseguições, que seria normal, exatamente porque nós não pregamos evangelho de conveniência, onde tudo é bonito, tudo é certo, tudo é perfeito. Não. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que nós teríamos aflições, passaríamos por situações muito difíceis. Não seria fácil a nossa existência nessa terra, mas de que Ele seria conosco. Isso aqui é uma faculdade para fortalecer o nosso caráter e a nossa fé cristã. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que têm nos ajudado em relação a essa obra, em nome de Jesus Cristo. Vamos à palavra de hoje. Está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando nós tememos a Deus, acredito que, de igual modo, com a mesma velocidade que lançamos a nossa fé, o nosso amor, o nosso respeito ao Criador, ao nosso Senhor Jesus, Ele nos ampara primeiramente com a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus, a sabedoria que é derramada em nós, é um escudo. Para que quando o pecado vier, nós possamos entendê-lo e saber resistir a ele. Porque, irmãos, hoje, como eu disse em alguns vídeos, hoje se prega muito a respeito disso no mundo, de que o que era errado é certo e o que é certo é errado. E para você, para mim, para a família cristã, o que o nosso Senhor descreve como errado é errado. O que Ele descreve para nós como pecado continua sendo pecado. E para aquele que é cristão verdadeiramente, não é fácil. Porque, como eu disse no começo do vídeo, retaliações vêm. Quando você não quer participar de algumas festas, quando você não quer estar em alguns lugares, quando você deixa de fazer algumas coisas, as pessoas imediatamente já começam a te rotular
como quadrado, que você está muito habitolado. Eu ouvi isso durante um bom tempo da minha vida. E glória a Deus, estou aqui com 50 anos. Para muitos, claro, que torciam contrário para que essa obra não fosse à frente, Deus honrou. Esse é o cuidado de Deus conosco. Quando nós confiamos no Senhor, situações virão, mas a palavra do Senhor também nos ensina sobre a perseverança. E quando a gente persevera com Deus, a gente vence. Mas quantos hoje estão repudiando a sabedoria de Deus? E, obviamente, quando você repudia a Bíblia, quando você repudia a palavra do Senhor, você está repudiando o próprio Deus. Hoje, o que mais vemos em redes sociais são pessoas teorizando, não sei se existe essa palavra, mas há pessoas hoje teorizando muitas coisas a respeito da Bíblia, dizendo que isso é a invenção do homem, aquilo ali é a imaginação do homem, aquilo ali foi uma tradução incorreta. Eu sei de uma coisa, muitos vão dizer muitas coisas a respeito da Bíblia, mas contra uma coisa que eu aprendi é que contra fatos não existem argumentos. Podem falar o que quiser a respeito do meu Deus, são eles com Deus. Mas eu sei o que eu vivi com Deus. Eu vi o meu pai sendo curado pelo Senhor, sendo restaurado pelo Senhor depois de ter pisado num fio de alta tensão. Eu vi minha mãe ser curada por Deus. Quando os médicos já tinham dado ali, literalmente, a sua palavra, a sua última palavra, né? Já tinham dado ali o seu parecer a respeito da situação da minha mãe, que teve uma enfermidade muito séria quando mais nova. Meu pai também, eu estava com ele no dia do acidente de carro, inclusive já contei esse testemunho aqui no vídeo. E aos olhos do homem, essas duas situações estariam acabadas para essas pessoas, para o meu pai e para minha mãe. Mas eu só tenho que agradecer porque o Senhor entrou sobre a vida deles e curou o meu pai, curou a minha mãe, me curou. Não sei se vocês tiverem dúvidas, a gente dá um jeito de colocar aqui um link para vocês acessarem o vídeo do testemunho. Mas eu também sofri o acidente, eu sofri um impacto muito forte no meu maxilar. Inclusive, ainda hoje, mesmo depois de quase 40 anos desse acidente, ainda sofro algumas sequelas em relação a esse acidente, mas graças a Deus eu posso falar, posso mastigar, posso ter uma vida normal como qualquer pessoa, mas algumas sequelas, algumas dores, algumas coisas ficaram. Mas glória a Deus, nada que me impeça de fazer a obra do Senhor. Mas eu agradeço a Deus também, porque isso fortaleceu e blindou a minha fé. Então as pessoas podem falar o que quiser, podem criar teorias que quiserem. Para mim, eu sei que quando eu abri a palavra de Deus, eu tive fé, Deus agiu sobre a minha vida. Então eu não repudiei a sabedoria de Deus. Porque, irmão, saiba de uma coisa. Quando você repudia a palavra de Deus, você está repudiando o nosso próprio Deus. Pensa muito bem a respeito de tudo isso, medite a respeito dessa palavra. A sabedoria de Deus é igual à vida. E aqueles que estão debaixo das asas do Onipotente vão ver a graça do Senhor ainda nesse mundo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.